Agora você ouve o Novo Show com André Rodini. Olá, hoje eu estou aqui novamente com um amigo meu, um cara que eu conheci recentemente quando eu tinha um programa de rádio e que eu entrevistei, o Cássio. O Cássio, ele é professor de voleibol, ele é professor de educação física e ao longo do tempo ele foi praticando e direcionando o seu trabalho para lidar com pessoas com mais de 60 anos, né? Pessoas mais idosas, pessoas da chamada terceira idade. E algumas coisas ele tem conseguido modificar na vida dessas pessoas e é sobre isso que nós vamos falar agora. Cássio, bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês, prazer estar aqui no seu programa e podermos mudar a vida das pessoas. Antes de mudar a vida das pessoas, como é que foi o campeonato lá que você fez lá na Spot? Foi muito bom, funcionou muito bem o torneio, todos que participaram gostaram muito do evento. Vôlei de praia. Vôlei de praia. Vôlei de praia, que é diferente do vôlei de quadra. Sim. O pessoal sofre um pouquinho mais, vou dizer assim, cansa um pouquinho mais, mas é uma forma de trazer diversão e, ao mesmo tempo, melhorar a saúde e qualidade de vida das pessoas. Que legal. Foram quantas equipes que jogaram lá? Tiveram, no total, masculino e feminino, 48 equipes. Nossa, foram quantos dias de campeonato? Foi um dia só de campeonato. 48 equipes? Quantos jogos? Tiveram 54 jogos. Era mata-mata. Mata-mata. E os 4 melhores foram para as finais. Para semifinal e final, Semifinal e final. Pô, que legal. Muito bom. Qual que é a média de idade dessas pessoas? Olha, no vôlei de praia hoje, a média está na casa ali de 25 a 30 anos. Tá. Competitivo de alto rendimento. Tá. Mas dentro do torneio a gente tem de todas as faixas etárias. Né? Pegando ali da criança, vamos pegar o adolescente, mais ou menos na casa 13, 14, 15 anos, até pessoas de 40, 45, 50 estavam jogando. Os veteranos estão jogando. Estão tudo jogando. Estão tudo voltando para a quadra. Tudo. E me fala uma coisa, vamos falar então dos veteranos agora. Eu tenho uma tia que eu amo muito, que tem 94 anos e ela agora está começando a sentir algumas dificuldades com o próprio corpo natural, de uma idade bem avançada, mas está bem lúcida. Você trabalha com esse tipo de clientes ou pacientes ou alunos? Sim, André. E principalmente, na verdade, toda a minha formação, né, eu fiz educação física, mas toda a minha formação foi dentro da área clínica, né? Mestrado, toda a parte de especialização foi tudo dentro da medicina. Exatamente para atender pessoas com esses problemas de saúde. Né? A gente generaliza problemas de saúde, porque assim, se você perguntar hoje para um idoso, ou é dor, ou é algum probleminha de saúde. Hipertensão, diabetes, né, câncer, dentro de um todo, que trazem essa pessoa redução da qualidade de vida. Então, isso é o que nós fazemos todos os dias. Nós temos a possibilidade de usar o exercício físico para mudar a condição, inclusive da sua tia. Da minha tia. Então, não tem limite de idade para fazer atividade física? Não, pelo contrário. Isso é uma barreira que, às vezes, o idoso traz. Olha, estou com 60 anos, 70 anos, 80 anos, nunca fiz. Vou começar agora? Claro que vai. E olha uma coisa que eu consigo garantir que essa pessoa, ao iniciar, vai ter como resultado. Uma melhora de, no mínimo, 25% a 30% da capacidade física dela. E a capacidade cognitiva? Porque, assim, existe correlação entre a atividade física e, por exemplo, combate a Alzheimer ou essas doenças da velhice? Tem, e muito forte. Tá? Nós sabemos que alguns resultados vêm sendo aplicados, por exemplo, com aumento de massa magra em membros inferiores e idosos, reduzindo o quadro de demência e Alzheimer. Sim. Tá? E o exercício físico vem mostrando, fazendo parte não só da aplicação do exercício, e sim do tratamento dessas patologias. Por que o aumento da massa muscular, ou massa magra, como você diz, nos membros inferiores, ou seja, pernas, né, quadríceps, panturrilha, essa turma toda aí, qual que é a correlação delas com a prevenção da doença mental? Tá. Dentro do primeiro quadro é o aumento do volume muscular. Como as pessoas dependem de se locomover, né, do andar como um todo, o volume de massa magra nos membros inferiores tende a ter um impacto maior. Mas não que o dos superiores não traria o mesmo resultado. É que realmente a maioria das pessoas não fazem, não treinam, principalmente o idoso, e aí os membros inferiores acabam sendo responsáveis pelo maior volume muscular. Por conta de quê?
alguns hormônios, dentro deles um chamado miosina. O que faz a miosina? Ela tem uma correlação de regulação hormonal sistêmica e essa regulação passa a controlar, inclusive, os quadros de demência, Alzheimer e todos os outros processos metabólicos nossos. Acúmulo de glicose, por exemplo, controle de pressão arterial. Você acha que é possível reverter em algum estágio o quadro de Alzheimer com atividade física ou o que já perdeu, já perdeu? Infelizmente, as publicações mostram que não, tá? Que não é possível reverter. Mas existe hoje uma correlação muito forte entre demência e Alzheimer, contanto que o diagnóstico é difícil, né? Entre a demência e o Alzheimer. Nos quadros demenciais, a melhora é muito significativa quando combinado com uma dieta adequada. Ou seja, atividade física, né? Não sei se a gente pode falar esporte, né? Atividade física, dieta adequada e tratamento medicamentoso. Tratamento medicamentoso. Não pode faltar. Não, tem que ter o acompanhamento tanto do professor de educação física quanto do médico geriatra e da nutricionista. Sem dúvida. Esse seria o combo. O combo. O combo perfeito. E você acha que isso é possível de ser implementado, por exemplo, no serviço público? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A educação física dentro da saúde, ela engatinha, né? A gente percebe que ainda vai meio devagar a coisa ali. Mas iniciou o processo. Então, hoje nós temos profissionais de educação física dentro do posto de saúde, dentro de alguns hospitais, fazendo exatamente esse papel. Não é o fisioterapeuta. Não, é o profissional de educação física. Tá? Por quê? A fisioterapia ela vai até um ponto no qual eu preciso reabilitar aquela pessoa. Mas a partir do momento que ela está reabilitada, a questão é dar continuidade. E, sinceramente, a grande maioria para. Elas não dão continuidade e acabam perdendo aquilo que foi reabilitado, aquilo que haviam ganho no treinamento. Oh, que pena. O que acontece quando o velho, né? A gente não sabe mais qual que é o termo que pode falar, agora já não é mais velha, é pessoa idosa. O que acontece com essa pessoa quando ela sofre, por exemplo, um tombo? Poxa, você tocou, acho que no ponto principal ali. Hoje, a qualidade de vida do idoso diminui demais quando ele tem uma queda. Por quê? Caiu, quebrou. O idoso caiu, tem uma fratura. Locais principais, colo de fêmur, né, que é o encaixe da coxa lá com o quadril, e questões que envolvem coluna. Ombro, tá? E aí o que acaba acontecendo é que quando essa pessoa sofre uma queda e ela tem que ficar acamada, o quadro dela de qualidade de vida reduz absurdamente. Por quê? Ficou parado, perde massa muscular. Não tem como. O músculo vai entrando em inatividade. E quando vai perder massa muscular, de repente, levantar da cadeira, que era algo muito simples, já não é mais. Cássio, esses dias eu estava vendo um documentário, não me lembro onde foi, foi Netflix, o que foi? As Blue Zones, né, que são áreas no mundo onde tem pessoas centenárias. Sim. Então foram estudar o que essas pessoas tinham em comum, né? O que faz uma pessoa, por exemplo, ser centenária? Então começa no Japão e vai até na Costa Rica. Uma das coisas que me chamou muita atenção no Japão é que a ausência de móveis nas casas dessas pessoas faz com que o japonês ele sente e levante do chão, né, com muita facilidade, né? Ele agacha, né, cócoras ou de perna cruzada, posição de Buda, né? E então ele trabalha muito as pernas. Você acha que existe, de verdade, alguma correlação entre o fato de a pessoa não ter móveis em casa ou ter um pouco mais de esforço para sentar e levantar e isso se reflete na qualidade de vida? Eu não vou nem tocar na questão do não ter móveis em casa, né? Imagina, a nossa cultura teria que ser completamente modificada. Mas dá para ser usado isso como uma referência. Realmente, o movimento de sentar e levantar que nós usamos todo dia, ele é um ponto principal na vida do idoso. Só que, Cássio, na minha casa eu tenho a mesa, eu tenho a cadeira. O que eu vou fazer? Faça exercício. E aí, o exercício de sentar e levantar talvez seja um dos mais importantes para a vida do idoso. Quantos idosos nós conhecemos que para levantar da cadeira não utiliza as mãos? São poucos. São poucos. E aí nós percebemos que o quadro de força chega a um ponto de necessidade de 120% da força da perna. E ele não tem mais essa força. Cássio, o que isso interfere? Interfere que, por exemplo, se ele fosse fazer uma caminhada e tropeçasse, ele vai cair. E quando ele cai,
Sem massa muscular, ele quebra o osso. Ele A quebra massa o osso. muscular serve, inclusive, como proteção do osso, assim, tipo uma esponjinha, um travesseiro? Não como uma esponja, mas a massa muscular ela faz a compressão realmente do osso, fazendo com que ocorra a dissipação de força. Ou seja, aquela alavanca que vai acontecer no osso para ele quebrar, o músculo absorve. Então ele consegue dissipar aquela carga, né, aquela força que seria aplicada no osso, e automaticamente o risco de fratura se torna menor. Hoje, um dos maiores problemas do idoso, além do problema da saúde, é a questão financeira no final da vida. Então, hoje, nós temos nas ILPIs aqui em Ribeirão Preto, pessoas que já estão em grau 3, né, de evolução para o desencarne, e essas pessoas chegaram no fim da vida com, no máximo, um benefício mínimo do governo. Então, como elas não podem ter esse tratamento na rede particular, elas são internadas numa casa que luta para cobrir todos os custos e provavelmente a gente não tem, em muitas delas, esse tipo de atividade, esse tipo de profissional que possa fazer a educação física para pessoas idosas mesmo que estão em asilos, né? Antigamente falava asilo, viu, gente? Hoje fala ILPI, Instituição de Longa Permanência Idoso. Existem empresas ou professores ou OSCs que prestam esse tipo de serviço para esse tipo de ILPIs, por exemplo, com fundos de doação, essa coisa toda? Tem sim. Nós temos inclusive, que nós fizemos muito com oncológicos e bariátricos. Tá? As pessoas entravam em quadro de tratamento efetivo, aí, principalmente, né, em quadro de perda funcional. E aí, a aplicação do exercício, hoje, inclusive com a internet, se torna muito fácil, porque eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. E aí, com recomendações muito simples, até por rede social, pensando aí em Instagram, a gente consegue orientar a pessoa para fazer aquilo que é o mínimo. E uma coisa que as pessoas confundem é: Cássio, eu fazendo esse mínimo vou melhorar? A resposta é sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos respaldo científico mostrando cerca de ganho de 20%, 25%, 30% da pessoa treinando na casa dela, muitas vezes, fazendo exercício simples de sentar e levantar na cadeira. E, por exemplo, se a pessoa precisa fazer um exercício de braço e ela não tem os pezinhos em casa, aqueles pesos de academia, e como é que faz aquilo lá? Com o que faz? Saquinho de açúcar, saquinho de feijão, se ficar mais forte, saquinho de arroz. Ou olha, uma coisa muito simples, uma garrafa PET com água. Pronto. Você coloca água na garrafa PET, ela vira um halterzinho na tua mão para você treinar. Cássio, mas eu tenho aquela garrafinha menor, não tem problema, vai ter cerca de 500. Tem de 500, tem de 1 litro, Exatamente. 1,5 litro, tem de 2 litros, conforme a força da pessoa, você pode aumentar. Você vai fazendo. E então, não custa nada. E não custa nada. É muito simples. Agora, a sequência de exercício tem que ser orientada, né? Não pode orientada, ser qualquer coisa. E o ponto principal hoje nós temos um inimigo muito poderoso, chamado sofá. Ele é muito forte. E esse inimigo é a questão da pessoa falar assim: e aí, posso fazer? Ou, mas agora eu não estou com vontade. Eu estou cansado. E aí vai começando a entrar aquele fator do desânimo, da motivação, né, dela fazer alguma coisa. A pessoa tem que entender que isso é um seguro de vida. Ou seja, praticar exercício físico, ela vai garantir que tem qualidade de vida no final. Qualidade de vida no final. Que é muito importante. Muito importante. Hoje, alguns resultados vêm mostrando, em alguns testes, inclusive, que quando a pessoa começa a perder massa muscular e o nível de força diminui, ela vai perdendo números em anos na mesma proporção. Também aumenta a taxa de glicose, essa coisa toda, né? Diabetes, pressão alta. Diabetes, obesidade em alto grau, câncer, ou seja, a recidiva de câncer aumenta demais nesse tipo de população, pressão alta, né? Então, pegar diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, hoje são responsáveis pelo maior número de óbitos que nós temos no mundo todo. Bom, a partir de que idade a gente deve começar a prevenir com o exercício físico? Poxa, quanto mais cedo, melhor. De criança. De criança. Agora, pensar em perdas acontecem a partir dos 40 anos de uma forma muito significativa. Eu vejo óculos. Chegou 40 anos, você já tem que pôr óculos. Exatamente. É coisa impressionante. O óculos, a questão de manutenção de força, que é o principal. Cássio, eu detesto academia, não gosto de ficar com o braço grande, eu vou aumentar o volume. Peraí, isso não vai acontecer. Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando de aumentar a força muscular, que é a capacidade funcional de colocar um prato no armário.
né? Pegar uma panela embaixo do armário. Sem travar a coluna. Sem travar a coluna e sem risco de cair. É importante também que a pessoa aprenda a levantar e abaixar, né? A Sim. posição, né? Para não dobrar a coluna Sim. e às vezes com um pouquinho de peso já estala e dá aquele problema. O processo do envelhecimento ele vai acontecer. A gente não tem como evitar. A gente chama isso de senescência e senilidade. A senescência é o envelhecer bem. E a senilidade é o envelhecer com patologias. Dentro desse quadro da senilidade, muito comum é a formação de espinhozinhos na coluna, que a gente chama de bico de papagaio, né? São os osteófitos. Esses biquinhos de papagaio ali vão travar se a pessoa não fortalece. Ou seja, uma pessoa fortalecida pode ter o bico de papagaio, pode ter os osteófitos, que ela mantém uma qualidade estrutural muito boa. Muito bom. Olha, eu conversei mais uma vez com meu amigo Cássio. O Cássio, ele não só é professor de educação física, de vôlei, tem o campeonato, essa coisa toda, mas ele tem esse programa para tratar de gente idosa para evitar quedas. Principalmente. Quem quiser conhecer o Cássio vai encontrá-lo onde? Instagram, @CássioFiani. Cássio Fiani. Como que escreve Fiani? Fiani. Fiani. Muito fácil. Cássio com 2 S's, Fiani. Muito bem. Manda um direct para o Cássio, dá uma olhada na página dele, conversa com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó. Dá tempo de recuperar. Forte abraço e até a próxima.